Olá, sou Paula Fiorentini, do escritório Fiorentini Healthcare Design. Quero convidar todos a conhecer um dos projetos que mais me deu alegria e orgulho pela oportunidade de comandar um time responsável por ele, o Hospital da Mulher. Essa história do meu início profissional é uma história de amor, né? Aos 13 anos, eu falei para meu pai, eu quero trabalhar com você. Meu pai era médico arquiteto, ele era um dos grandes nomes, foi um dos grandes nomes da arquitetura hospitalar, né, com grandes obras, e eu falei para ele que eu gostaria de trabalhar com ele. Ele falou, só se for hoje, né, e nunca mais eu tive férias. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu perguntei, eu tenho que fazer medicina e arquitetura? E há 30 anos atrás ele falou a mim, não. O futuro dos hospitais vai ser gestão. Você tem que ficar muito bem formada em alguns pilares que formam esse planejamento físico-funcional. Então, você tem que estudar muito arquitetura, manutenção, engenharia e gestão. Então, aos 26 anos, eu já tinha 2 graduações, 3 especializações e um mestrado acadêmico na Fundação Getúlio Vargas, né? Tudo isso para entender muito bem o metro quadrado sistêmico que dá origem a esse planejamento físico-funcional integrado. No momento em que vivemos, o relevante papel da mulher na sociedade é cada vez mais reconhecido. E é justo que ela tenha esse reconhecimento e seus cuidados específicos respeitados. O Hospital da Mulher é o maior hospital da saúde da mulher na América Latina, referência no tratamento de câncer feminino, reprodução humana e violência sexual. Vivemos uma questão endêmica na sociedade, chamada violência sexual. Detalhe, essa pandemia não se resolve com uma vacina. Em 2014, houve uma licitação comandada pelo poder público para a escolha de um ente privado que seria responsável pela gestão de 3 hospitais, gestão, construção e manutenção desses 3 instrumentos públicos. Gestão de leitos públicos, comandado e gerido por uma empresa privada. O trio da PPP do governo do estado de São Paulo é formado por 2 hospitais que já funcionam desde 2018, um em São José e Sorocaba, e o terceiro, que saiu só agora, que é o novo Hospital da Mulher, com foco em saúde feminina, violência sexual, oncologia. E hoje nós estamos aqui fazendo essa apresentação para vocês, nesse hospital, na infraestrutura que a gente tem existente, funcionando, atendendo desde outubro. O objetivo dessa parceria público-privada do Hospital da Mulher foi focar em 2 critérios importantes. 1, acolher e salvar vidas femininas. Promoção da saúde da mulher com necessidade emergencial no aumento da capacidade assistencial instalada, né? Já que a demanda é reprimida como um todo, no mercado público e no mercado privado assistencial. Faltam leitos para a saúde feminina, né? O segundo requisito, não menos importante, é a viabilidade econômica desse negócio que une o ente privado ao público, né? Ao seguir modelos operacionais, financeiros, jurídicos, arquitetônicos pré-estabelecidos em edital e caderno técnico de quase 900 páginas que a gente teve que cumprir. Para uma PPP dar certo, quer dizer, uma relação entre o ente privado e o público, precisa se cumprir integralmente os requisitos descritos pelo poder público no edital e obedecer o orçamento ganhador, né? Senão não se justifica essa parceria público-privada, né? Com foco em viabilizar a construção, a gestão e a manutenção desse Hospital da Mulher de mais de 50 mil metros quadrados por 20 anos, né? O interessante é que a concessionária recebe conta-prestações que se dividem em parte fixa e variável. Essa parte variável, ela só atinge os indicadores de produtividade. Se ela atingir os indicadores de produtividade e desempenho, ela vai receber esse variável. Se ela não atingir essa expectativa do poder público, ela não recebe esse variável. Então, é muito interessante que a gente consegue, de uma certa forma, motivar o ente privado a alcançar níveis importantes de excelência operacional e assistencial. Então, todo contrato, esse contrato especificamente, né, entre a parceria público-privada com foco no Hospital da Mulher, ele é muito amarrado e cheio de garantias para ambas as partes, né? Tem que ter segurança jurídica para ambas as partes. Então, o edital já traz um estudo arquitetônico que deve ser respeitado e determina uma série de requisitos obrigatórios, por exemplo, tamanho mínimo do hospital, altura máxima, quantidade de subsolo, setorizações, acessos, o local da construção. Tudo isso não pode sofrer alteração porque são exigências
do poder público, mas podem sofrer interferências por conta do processo de aprovação dos órgãos competentes durante o processo de validação dos entes públicos todos. Pergunta importante: quem que escolheu esse terreno da Cracolândia? Na verdade, esse terreno foi disponibilizado pelo poder público, pelo governo do Estado de São Paulo. Era esse o terreno obrigatório que tínhamos que ocupar para o novo Hospital da Mulher. E foi muito complicado, um desafio muito grande, porque existiam lotes sob a tutela do governo do Estado, alguns lotes sob a tutela da Prefeitura. Então, um desafio muito grande para a gente enfrentar essa burocracia, mas com muita dedicação e competência de todos os envolvidos, a gente conseguiu, né? Então, esse projeto, a Prefeitura tinha como foco a integração dentro de um plano de revitalização da região, né? Que já vinha perdendo moradores, comerciantes, há décadas que estavam aqui e estão se mudando para outras regiões por conta da violência, né? Um ponto que eu estava até acompanhando, né, e eu lembrei, é a localização do projeto. Então, a gente está entre dois sistemas, né, de transporte. A gente tem aqui na frente a Praça Princesa Isabel, que está do lado do terminal, e a gente também tem o metrô aqui, o trem, que é o Luz. Então, tanto para os colaboradores quanto para os pacientes, é uma forma mais fácil para chegar até o hospital. O hospital dá esperança àqueles que resistem, e a gente acredita muito no desenvolvimento urbano provocado pelo hospital. Quem sabe, com a presença do hospital, a gente não consegue essa revitalização tão sonhada nessa área tão carente socialmente, né? Desde o Marco Zero, foi discutida na mesa a preocupação com as áreas que contêm as centrais vitais desse prédio que estavam salvando vidas, né? E do acesso, suprimentos e medicamentos, especialmente os medicamentos de alto custo, né? Por que esses muros, esses gradis? Porque a gente tem que proteger as equipes de trabalho, os pacientes, os medicamentos. Tudo isso é o coração do hospital. Sem eles, não funciona o hospital, né? Então, a gente tem que resguardar e proteger esses alvos, né? Então, a medida foi colocada pela equipe gestora do hospital, esses muros gradis, e eu concordo plenamente, tecnicamente. A gente não quer segurança privada na nossa residência, quiçá no hospital, que está numa área frágil, né, urbana. Esse foi um desafio. Desde o começo, eu sabia que seria um grande desafio a gente viabilizar um projeto dessa magnitude, numa área tão importante, com entes tão importantes no mercado hospitalar, mas estava claro que seria um desafio construir um hospital nessa área complicada, né? Mas, gente, o foco é ofertar mais capacidade assistencial com tecnologia de ponta, resolutividade, segurança e saúde da mulher. Então, isso já me convenceu, isso já me fortaleceu e eu morro de orgulho do resultado que a gente encontra aqui, que a gente está vendo hoje, que é o Hospital da Mulher. Então, com todos os desafios que já eram explícitos e latentes, todo o corpo feminino que elaborou esse projeto, da Fiorentini, a gente conduziu isso de corpo e alma, porque o propósito era muito importante. Um dos grandes desafios foi fazer caber tudo que o edital preconizava em termos de programa assistencial dentro do nosso terreno, né? E foi um alarde muito grande, porque o edital indicava um terreno de 11.300 metros quadrados. Quando o escritório recebia o terreno real, ele tinha 9.100 metros quadrados, né? Então, houve uma redução importante e tínhamos que fazer caber toda a exigência assistencial, né? Então, e para piorar, durante todo o processo de aprovação, exigiu-se a doação de mais de 3 metros de todo o perímetro do terreno do hospital para alargamento do passeio público, ou seja, aquilo que já estava apertado ficou mais contido ainda, né? A gente perdeu mais espaço do hospital. Então, toda essa faixa que era indicada no projeto original, que foi doada, ela era para ter sido ocupada por obra de paisagismo, área verde, né? Então, jardins externos tinham sido planejados inicialmente para ocupar essa faixa toda, né? Mas por conta da doação, a solução possível foi acomodar um jardim interno numa laje superior, já que o programa assistencial era extenso, obrigatório, no térreo, e segundo o edital, não podia ser reduzido, né? Nem deveria, né? Porque não tem como a gente reduzir uma área obrigatória importante para a saúde feminina para a gente indicar uma área de paisagismo, né? Que não era obrigatória e não salva vidas. O propósito do hospital é salvar a vida da mulher. Então, essa questão do paisagismo, que foi lesada com a obrigatoriedade da doação dessa área externa do hospital, a gente acabou resolvendo em jardins internos, né?
em pavimentos superiores. E em frente ao hospital existe o Parque Princesa Isabel, que é um parque muito bonito, e hoje encontra-se com acesso controlado, né, pelo poder público. Ou seja, até o parque tem acesso controlado, quiçá um hospital, né, que a gente precisa promover saúde e segurança para esse paciente, né. A proposta da fachada, que consta em edital, recomendava faixas horizontais formadas por placas de cerâmicas autolipantes retangulares, né. No mesmo edital, a exigência dos caixilhos do tipo pele de vidro, de piso a teto, trazendo claridade e luz natural para o interior do edifício, né? Então, vejam bem, o edital preconizava uma fachada ventilada, que reduz custo em vários pontos, inclusive do ar-condicionado. O que é uma fachada ventilada? Uma fachada ventilada é uma parede dupla que existe um colchão de ar, né? Isso traz uma série de benefícios em relação à carga térmica do prédio. Você tem um sombreamento, você tem uma redução de inserção de calor, demanda menos ar-condicionado, ou seja, uma tecnologia super importante que pouquíssimos prédios no Brasil têm e aqui no novo Hospital da Mulher tem. Então, a Fiorentini, ela obedeceu fielmente o edital, tudo descritivo dessa fachada, que é o que foi construído, e eu me curvo à obediência técnica desse prédio, porque realmente está falando de um prédio de alta performance térmica, sustentabilidade. A gente está falando de um vidro de alta tecnologia, que passa pouco calor, que reflete pouco, que ele traz a luminosidade adequada para os ambientes do paciente, sem incomodar, né? Então, todo um prédio muito bem pensado na questão da sustentabilidade, na questão do conforto térmico, na questão da segurança, do bem-estar, do acolhimento, né? Então, essa condição de fachada, ela foi a melhor condição estética possível na combinação de obrigações de edital e budget, né, de CAPEX considerado na licitação. Não pode esquecer que a gente tem um CAPEX que tem que ser seguido, né, com foco em segurança patrimonial, segurança do paciente e sustentabilidade. Quanto à condição biológica do ar-condicionado, eu sou super tranquila e tenho muita segurança em termos biológicos, porque toda a tecnologia utilizada no ar-condicionado, ela atende os critérios mais exigentes das normas vigentes e internacionais para esse tipo de construção. A gente está falando de paciente de oncologia. Paciente de oncologia demanda um ar-condicionado próprio, né, com foco nessa saúde que está mais frágil, que está mais exposta, né? E tem uma questão emocional e simbólica da mulher, né? A gente conseguiu executar um painel com 3 faces de mulheres, né? Em diferentes fases da vida, né? E o mais interessante é que esse painel ele não tinha sido considerado nem pelo poder público, nem pelo privado, ou seja, não estava no orçamento inicial. Quando a gente começou a escolher os porcelanatos das fachadas, a gente não tinha um leque de cores disponíveis para o rosa, para o lilás, uma cor mais feminina. Então, foi uma luta muito grande a gente conseguir dar um cunho sensível, mais feminino, mais girly ao prédio, né? A ideia foi a gente colocar esse painel para a gente trazer a simbologia da mulher estampada no prédio. E foi realmente, eu falo que é uma fachada disruptiva para mim. Por que uma fachada disruptiva para mim? Porque ela era inesperada, ela não foi considerada, esse painel, por nenhum dos entes, nem o privado, nem o público, em termos de CAPEX. Então, a gente poderia não ter colocado, né? Então, foi uma ideia do escritório, para dar um toque feminino importante ao projeto, um grande desafio, porque não estava previsto no orçamento, e esse painel, ele foi uma gentileza do poder privado, da concessionária, né? E uma conquista nossa da Fiorentini, né? Como foi o processo de seleção da artista, né? Após um processo muito interessante, técnico, a gente estudou uma série de artistas que eram especialistas em faces femininas, né? Que é uma coisa muito difícil, é uma arte muito, muito sensível, né? E a gente achou alguns artistas importantes, tivemos alguns orçamentos impossíveis, de 400, 500 mil reais, só a arte, e a gente conseguiu escolher o artista Julian Galache, que ele é fantástico em faces femininas, especialista nessa parte de arte, que praticamente doou a arte dele para o hospital, né? Então, aqui meu agradecimento público ao artista Julian Galache, que realmente ele tem uma sensibilidade ímpar e fez essa doação para o hospital, para as mulheres, né? O tema agora é sustentabilidade, né? Então, além da fachada ventilada, que eu já expliquei todas as questões técnicas, todas as vantagens da gente ter essa tecnologia em termos de sustentabilidade, o vidro de alta performance também, foi contemplado reuso de água com captação de água de chuva. A edificação é toda dotada de aquecimento através de fontes diferenciadas por meio de placas solares.
A gente tem aquecedores de passagem, a gente tem o sistema Heat Recovery, onde temos o aproveitamento do calor da refrigeração. Então, o hospital produz sozinho água quente e água gelada ao mesmo tempo, né? Importante salientar que o nosso hospital ele é 100% digital, altamente tecnológico, ele é paperless, tem robô na farmácia, identificação por radiofrequência RFID, que é rastreabilidade instrumental pelo uso de chips, né? E sistema de gestão predial com a automação mais moderna no mundo, chamado BMS, né? Que é um sistema de automação toda integrada com os requisitos de instalações, né? Isso tudo, essa automação BMS que eu expliquei, traz uma economia muito importante de recursos naturais, manutenção, operação, sustentabilidade e redução do impacto ambiental. Quais foram os locais públicos de convivência contemplados no projeto? Na verdade, a gente considerou esses espaços no pavimento térreo, em áreas que não fossem ocupadas, né, por paciente, pela capacidade assistencial, por uma célula assistencial, porque isso salva vidas. Então, a gente teve que compor área de convivência no térreo, para dentro do prédio, por causa do assédio dos dependentes químicos junto às pessoas, né, que ficariam nesses espaços, eventualmente, se a gente tivesse feito alguma coisa externa, né. E pela já mencionada falta de espaço que eu falei, que o edital preconizava 2 pronto-socorros, diagnóstico, parte de suprimentos no térreo, né. Mas, minha gente, existe um casarão muito, muito lindo do século XVI, que fica ao lado aqui do Hospital da Mulher, que faz parte do complexo hospitalar, né? Que está em fase final de revitalização e o uso dele está sendo avaliado pelo poder público. Quem sabe a gente pode acomodar um uso não assistencial, né? Todo esse prédio aqui já foi contemplado para aumento de leitos do projeto arquitetônico para abrigar mais 82 leitos. Já temos uma área reservada para mais 10 leitos de UTI e uma área reservada para expansão vertical de mais leitos de internação. Ou seja, a capacidade instalada aumentada ela é um planejamento, é uma exigência que consta em edital, o poder público vai exigir essa obrigatoriedade nos próximos tempos para a concessionária. Bom, muitos fluxos foram desenvolvidos com o objetivo da gente preservar a mulher ou a criança violentada, como a gente atende também no pronto-socorro, né? A paciente oncológica e também, eventualmente, a paciente da reprodução assistida. Cada caso enfrentado pela mulher tem uma solução de circulação diferenciada com foco em privacidade e acolhimento, né? Eu saí, né, de um emprego que eu estava e escolhi vir para cá justamente por ser o Hospital da Mulher, por poder fazer parte. Então, ver essas mulheres vindo para cá e sendo acolhidas, para mim é muito importante. Normalmente a gente sempre tem uma figura feminina na vida que a gente tem um carinho muito grande e um apreço. Então, ver que aqui as pessoas são tratadas como a gente queria que as nossas pessoas, né, mais conhecidas fossem. Isso é muito importante. Aqui nesse hospital, a gente não atende só situações tristes, né, como, por exemplo, a violência sexual ou o câncer. A gente já também dá suporte para essas mulheres que querem realizar o sonho de serem mães, né? Então, aqui a gente tem um centro de reprodução assistida fantástico, com uma equipe, assim, a melhor do Brasil em termos de qualificação técnica. E a gente consegue atender tanto nas situações tristes do hospital, quanto na possibilidade de a gente realizar o sonho de uma mulher a ser mãe, né? Bom, eu acho que um dos diferenciais do projeto é a parte do acolhimento, principalmente por ser um hospital da mulher. Então, a gente tem áreas bem sensíveis, né? Uma delas é a quimioterapia. E no projeto, a gente tem a parte dessa relação com quem vem junto, né? Acompanhar, porque a gente sabe que é um processo mais delicado para quem vem fazer qualquer tipo de procedimento. Então, cada box, além de ter o espaço para o paciente, também tem o acompanhante para dar esse apoio mesmo. Nos leitos de internação, a gente também tem os banheiros, né, os sanitários para cada um, então possibilita que o acompanhante desse paciente ele consiga aproveitar também, porque ele acaba ficando boa parte do tempo, então ele consegue fazer sua higiene pessoal e acompanhar também o seu ente querido. Aqui no setor de quimioterapia ambulatorial, a preocupação foi dar um conforto para o paciente que está menos crítico, né, com foco em oncologia, quimioterapia, um centro de infusão. Então a gente tem alguns boxes que ele tem a poltrona do paciente e do lado a poltrona acompanhante, né? E temos também pacientes mais críticos que têm espaços mais reservados, como se fossem pequenos quartos com banheiro exclusivo, né? Então a gente tentou trazer toda a parte de humanização, acolhimento, até mesmo para aquele paciente com câncer que está na pior situação da doença.
tendo em mente que se tratam de vidas humanas em jogo, onde minutos podem fazer a diferença para salvar vidas, o pronto-socorro geral e o pronto-socorro de violência sexual, eles se encontram no térreo, junto ao setor de diagnóstico e junto à parte de suprimentos. Ou seja, tudo aquilo que precisa estar no térreo, encontra-se no térreo, uma questão de acesso, né? Outpatient, paciente ambulatorial, o paciente que necessita desse atendimento rápido, como a violência sexual, em busca da privacidade dessa paciente, e a integração desses serviços importantes, né? Diagnóstico com pronto-socorro, isso é muito importante. Existem algumas vantagens desse planejamento que foi feito. Esses 2 pronto-socorros, eles têm acesso independente, eles funcionam como 2 produtos, um voltado para a saúde feminina em geral e outro voltado para a violência sexual, mas eles se integram internamente para a gente conseguir otimizar recursos humanos, materiais, equipamentos, eventualmente eles se complementarem, e eles podem funcionar de forma independente, de repente pode vir uma nova pandemia, um deles pode continuar atendendo violência sexual, o outro pode focar em síndrome respiratória, ou seja, isso é muito interessante. E todo paciente, nesses pronto-socorros, eles conseguem se interligar por meio de um eixo interno junto ao diagnóstico. O que eu amo desse centro de infusão, né? Além da iluminação natural, além da segurança biológica do ar-condicionado dedicado, o que eu amo são os boxes individuais, com a possibilidade do acompanhante ficar junto, e principalmente isso. A equipe de enfermagem, ela está no núcleo dos boxes, né? Ela está de frente para os pacientes, quer dizer, é essa diferença da contribuição assistencial. Assistência à beira-leito, equipe de enfermagem, equipe multi, está junto aos pacientes, visualização direta dos boxes. Isso daí é um diferencial muito grande que traz muita qualidade assistencial no final. Um dos principais diferenciais do Hospital da Mulher é a tecnologia, né? Esse hospital é um dos mais avançados do Brasil, figurando na mesma categoria de hospitais filantrópicos AAA de São Paulo, né? Foi implantado aqui o mais alto nível de automação existente a nível mundial para a gestão de medicamentos e logística hospitalar, né? Um dos pontos legais que a gente tem também na parte de logística é o correio pneumático, que ele consegue levar as medicações, né? A gente tem as farmácias satélites em cada pavimento, e aí eles conseguem levar sem as pessoas precisarem se locomover. Então, isso é um ponto bem importante que facilita também a gente. A gente tem uma farmácia robotizada, com praticamente 0 erro na produção de unidoses, com entrega de medicação urgente em até 10 minutos. Esse sistema, ele garante a máxima produtividade, controle, praticamente 0 perda, reduz tempo de enfermagem, porque a enfermagem tem que ficar dedicada à assistência e não à parte de manipulação desses medicamentos, né? E a gente melhora muito a segurança dos pacientes, né? Praticamente 0 erro. Então, essa tecnologia ela é encontrada em apenas 5 hospitais aqui do Brasil. 3 nossos da PPP, do Governo do Estado de São Paulo, São José, Sorocaba e agora o novo Hospital da Mulher, e os outros 2 em hospitais privados com nível de excelência assistencial. Enfim, o Hospital da Mulher quer salvar a vida da mulher, quer dar acesso, quer dar esperança, quer acolher, quer resolver, né? Eu, Paula Fiorentini, quis trazer a perfeita harmonia entre o poder público e privado, dentro da melhor ocupação, funcionalidade, fluxo, agilidade, compactação, experiência da paciente, né? No pior e no melhor da vida, né? E viva a força da mulher!